Salve, salve quebrada! Eu sou a Letícia e estamos iniciando mais uma roda de conversa com a nossa querida professora Elisiele Andrade. Muito prazer, professora. Eu gostaria de saber como é que foi a virada de chave para a senhora começar a, a educar, a ensinar sobre o antirracismo. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, para essa conversa e dizer que essa iniciativa é uma iniciativa muito importante, principalmente se tratando de um espaço escolar, onde é um espaço de diversidade. A virada de chave começou a partir, por exemplo, das minhas percepções de quem eu era, sabe? Da percepção da minha identidade, do encontro comigo mesma. Então, quando eu fui crescendo, que eu fui entendendo que eu também era, que eu era vítima do racismo, assim como minha mãe, assim como as irmãs da minha mãe, assim como meus irmãos. E aí eu fui percebendo, porque muitas vezes nós fomos criadas dentro de uma sociedade que criou determinados estereótipos, né? Então, o que eram os estereótipos até então assentados, estabelecidos? De pessoas, principalmente mulheres, né? Da pele clara, né? Dos olhos azuis, do cabelo loiro. E quando a gente se olhava no espelho, nós não somos esse perfil, né? Não é esse o nosso, né? Então nós somos outra, ou seja, tanto é que eu comecei a alisar o cabelo quando eu tinha 14 anos. Eu alisava o meu cabelo, porque esse era o padrão aceitado, né? Até então. E aí, depois eu fui fazendo as leituras, as observações, aí eu fui entendendo, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. E aí foi quando eu comecei a perceber que nós, né, o nosso povo, nós éramos vítimas de um processo, né, de apagamentos, né, de racismo, de todas as formas de preconceito e exclusão. E a partir daí eu comecei a me voltar para a questão da cultura negra. Tanto é que eu faço parte, né, de uma dança chamada Tambor de Crioula. Eu sempre me voltei a aprender e a entender, a procurar aprender sobre a minha ancestralidade. Então, a partir dessa descoberta, dessa percepção, eu me voltei para a minha ancestralidade. Então, isso me ajudou a me tornar, digamos assim, a pessoa que eu tenho hoje e a percepção, a consciência de quem eu sou e meu papel, principalmente enquanto professora. E a senhora vê assim o resultado de todos esses estudos, de todo esse tempo que a senhora tem trabalhado para repassar isso para os seus alunos. E como é que a senhora vê o resultado assim de professora de aula? Sim, por exemplo, a partir do momento que a gente vai identificando, por exemplo, algumas práticas racistas, né, que a gente vai intensificando esse trabalho. Então, eu trabalho muito com essa diversidade. Não só a diversidade, trazendo o ensino da cultura, da história e da cultura negra e afro-brasileira, né, africana e afro-brasileira, mas também da cultura indígena, porque se a gente for olhar, é um povo também que a história não é diferente da nossa, né, que a questão do apagamento, das invisibilidades, da discriminação não é diferente da nossa. E aí a gente começa a trabalhar, por exemplo, outro dia, no início do ano, houve uma situação, né, de racismo na sala, que uma criança xingou o outro e tal. Aí eles foram me falar, eu disse, olha, peraí. Então, aí eu pedi que eles fizessem uma pesquisa, né, sobre o que era racismo estrutural. E aí depois nós fizemos uma roda de conversa, né, também sobre xenofobia, né. E aí nós fizemos uma roda de conversa, começamos a conversar sobre essa diversidade, a importância. E aí, como dentro da questão curricular, também há a obrigatoriedade, existe uma lei que há a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura, né, afro-brasileira nas escolas, não só da cultura afro-brasileira, mas também da cultura indígena. Então, há a obrigatoriedade desses três ensinos. Então, eu trabalho isso como processo mesmo de aprendizagem e de desconstrução, né? Então, ele não é trabalhado de uma forma superficial, é trabalhado profundamente isso. E a gente vai percebendo que os alunos eles vão começando a perceber que determinadas práticas não são práticas mais aceitáveis. Então, eles vão
mudando de comportamentos, por exemplo, na minha sala de aula, não há discriminação, não há palavras, expressões racistas, eles não utilizam mais. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer um trabalho, eles se interessam por questão de pesquisa, né, de questões da cultura afro, da história do povo africano. Então, a gente tem muitos contos, por exemplo, que nós também fomos acostumados a trabalhar os contos eurocêntricos, né, os contos voltados para o Ocidente. E a gente não conta o outro lado da história, que na verdade é uma história muito mais antiga do que a história do Ocidente, né? Porque a África é o berço da humanidade. Então a gente não conta essas histórias, nós também não aprendemos esse lado da história na sala de aula. Nós estudamos, a nossa formação de pessoas da minha idade, por exemplo, nós estudamos uma outra história, nós conhecemos uma outra história. Não a história dos povos africanos, não uma história contada do outro lado, né? E quando a gente passa a olhar outros lados, outras histórias, outros povos, outras construções, outras culturas, aí a gente também vai construindo na cabeça dos nossos alunos outras formas de pensar, né? E outras reflexões, né? Outras percepções do mundo. E é muito importante ressaltar que eu sempre escutei muitas pessoas falando que a educação vem de casa. Mas é muito importante lembrar que muitas residências, muitas famílias não têm essa estrutura, não tiveram essa estrutura de educação. Então é muito importante que nas escolas tenham essa educação sobre o antirracismo, sobre essas práticas que não devem ser mais utilizadas, né? Então o seu trabalho, ele é muito importante, até mesmo para essa nova geração que está crescendo e ainda está em construção.